Já de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E a partir de hoje a gente dá início à série de entrevistas com os candidatos ao governo do Amazonas. Vale lembrar que as entrevistas foram definidas por ordem de sorteio. Cada candidato terá o tempo de 30 minutos. Entre as regras da entrevista não podem ser proferidas ofensas contra demais candidatos a este pleito. Nós temos conosco já no estúdio o Ricardo Nicolau, que é candidato pelo Solidariedade pelo PSB, já está conosco aqui. É importante a gente lembrar da participação do público, você que quer fazer perguntas, temos o nosso WhatsApp, a gente consegue, meu diretor, colocar o nosso WhatsApp na tela. O candidato terá 27 minutos durante aqui a entrevista para expor o seu programa de governo e 3 minutos, totalizando 30 minutos no final para fazer as considerações. A você aí de casa, o nosso WhatsApp para falar com a nossa produção é o 9291-2167. Para a entrevista está conosco também o André Alves aqui, que está sempre no direto da redação e hoje está no estúdio com a gente, viu? Então, bom dia, André, bom dia, candidato, bom dia a todos. Bom dia, Adriane, Emmanuel, André. Para mim é um prazer poder conversar, falar do futuro do Amazonas, falar de propostas e compromissos com o Amazonas. E a partir de agora, o nosso tempo começa a contar. Candidato, eu queria começar perguntando para o senhor sobre se lançar candidato ao governo do estado do Amazonas, o senhor que está no parlamento há muitos anos, são 5 gestões, de 5 mandatos como deputado estadual, antes disso, vereador na cidade de Manaus. O que lhe fez se lançar ao cargo de executivo pela segunda vez, que o senhor já se candidatou à prefeitura de Manaus? Olha, fui vereador, 5 vezes deputado estadual, fui presidente da Assembleia, presidente das principais comissões, eu cumpri o meu papel dentro do parlamento. No parlamento, não é a vontade, você não consegue implantar aquilo que você quer ou aquilo que é a necessidade da população. Ali depende da maioria. Mas eu acho que eu já cumpri o meu papel como parlamentar e como parlamentar me trouxe a experiência necessária de saber como funciona a política, como funciona a administração pública. Tive uma experiência como presidente da Assembleia, em que tivemos a oportunidade de transformar a Assembleia no único órgão da América Latina a ter a tripla certificação de qualidade da ISO 9000, 14, 18000, fazer concurso depois de 26 anos, levar a Assembleia para todos os municípios através do SECOT, que levou a Assembleia junto às câmaras municipais, fazer a universidade corporativa, trocar toda a parte de tecnologia e implantar uma nova tecnologia mais moderna. Dentro do parlamento eu cumpri a minha função. E hoje, como candidato, eu vejo a necessidade de nós renovarmos a política. Renovarmos não é nomes de pessoas, é renovar métodos, metodologia, jeito de governar, forma de governar. Porque essa forma de governar que aí está, ela vem sendo feita ao longo de 40 anos, do mesmo jeito, da mesma forma e muito com as mesmas pessoas por trás. E isso não tem dado bons resultados à população. Prova disso é que o Amazonas é o segundo mais pobre do país, ganhando apenas do Maranhão, perdendo para Alagoas. O Amazonas foi o único estado que cresceu mais de 50% nas mortes violentas e em todos os índices de segurança, na contramão do Brasil, que caiu nesses índices. O Amazonas é o estado que tem alto desemprego e alta taxa de informalidade, até porque nós só temos um único pilar da nossa economia. Então, nós precisamos olhar o Amazonas de forma diferente, planejar e fazer com que esse estado, que tem grande potencial, possa trazer qualidade de vida e possa trazer oportunidades para a nossa gente. Eu imagino que esse pilar da economia que o senhor se refere seja a Zona Franca de Manaus. E na sua proposta de governo, o senhor fala em fortalecer a Zona Franca, mas também de não depender dela. Explica isso para a gente, por favor. A Zona Franca de Manaus ela é de fundamental importância para o Amazonas. Ele é o nosso pilar central e a única fonte econômica que nós temos. Nós precisamos preservar a Zona Franca, nós precisamos ter altivez, coragem para enfrentar todos aqueles que queiram prejudicar a Zona Franca de Manaus. Agora, bem pouco tempo atrás, nós tivemos um exemplo
de um decreto do governo federal que diminuiu o IPI para as indústrias nacionais. Isso foi frontalmente contra a Zona Franca. Foi o meu partido, o partido que eu faço parte, o Solidariedade, o único partido brasileiro que entrou com a ação direta de inconstitucionalidade e barrou mais essa tentativa de ataque à Zona Franca. Eu acredito que a Zona Franca ela tem que ser preservada e ela tem que ser ampliada. Nós somos muito fortes em polo eletroeletrônico e no duas rodas, mas nós podemos ser fortes em outros polos, polo de cosméticos, polo de remédios, né? Nós podemos fazer aqui bens de consumo, porque tudo que nós consumimos aqui vem de fora. Até as coisas mais simples da nossa tapioquinha do dia a dia, a fécula de mandioca vem do Paraná ou vem do Mato Grosso. Então, é a farinha que vem do Pará, tudo que nós consumimos praticamente vem de fora. Nós precisamos fazer bem de consumos, indústrias alimentícias. Fora isso, fazer com que o Amazonas possa ter outras matrizes econômicas. O turismo, ele pode ser forte? Pode, porque a Amazônia ela é a cobiça do mundo inteiro. Quando se fala no Brasil, se fala na Amazônia. Mas para você atrair turista, você tem que ter uma cidade segura, você tem que ter infraestrutura, você tem que ter uma captação do turista, um plano estratégico para trazer o turista. O Amazonas tem gás e petróleo. Nós podemos ter um polo petroquímico aqui importante, podemos ter um polo de fertilizantes importante, né? O nosso calcário, o nosso adubo, que o setor primário usa, muitas vezes custa 10 vezes mais do que outros centros. Como é que nós vamos competir com o preço altíssimo dos insumos? Por isso, e pela falta de planejamento, falta de tecnologia e apoio técnico, que o setor primário no Amazonas representa em torno de 5% do PIB. Então, o setor primário é também importante. Olha, a mineração pode ser importante, a nossa biodiversidade pode ser importante, usar a nossa floresta, né, para gerar recursos através de crédito de carbono, através de compensações ambientais. O que nós não podemos permitir é que um estado que tem grande potencial, a população viva em estado de pobreza. O seu plano de governo também diz que para incentivar a indústria e a economia do estado, o senhor pretende estimular a pecuária de corte em áreas que já são teoricamente degradadas. O senhor não teme que isso fortaleça a questão do desmatamento? Olha, o que nós temos já desmatado já dá para fazer muita coisa e dá para produzir muito, né? Dá para produzir muito. Nós temos que ter um plano estratégico para produzir alimentos e produzir principalmente proteínas, né? Nós não podemos comer o nosso peixe de Rondônia, o nosso peixe vem de Roraima. Então, porque quando a gente cria, né, você gera emprego, você gera renda para as famílias, você pode industrializar e preparar filé de pescado, você pode ter frigoríficos e isso gera também desenvolvimento, tanto na capital quanto no interior do estado. Eu acho que nós temos que enfrentar o problema da fome, né? A fome, infelizmente, ela é latente no nosso estado. Para enfrentar o problema da fome, nós precisamos trazer e colocar alimentos mais baratos na mesa do trabalhador, fora a manutenção do auxílio permanente, que nós entendemos que é preciso manter o auxílio, tá? Nós estamos propondo dobrar esse auxílio, ao invés de ser R$150, ser R$300, tá? Mas não só uma transferência voluntária de recursos. Ter, dentro desse programa, políticas de geração de emprego para reinserir esse cidadão e essa cidadã no mercado de trabalho. Ter acompanhamento familiar e escolar das crianças. É poder ter um acompanhamento dessa família para encaminhá-la para o futuro e para que ela não fique dependente. Ainda na esteira disso que o André lhe perguntou, o senhor também fala na exploração florestal, que eu imagino que esbarra no mesmo problema. Até porque são propostas que a gente já viu em outras eleições, já viu em outros programas de governo,
com termos muito parecidos com o que o senhor utiliza, inclusive como macrozoneamento econômico e ecológico, mas que na prática a gente nunca viu ser colocado, porque esbarra com interesses internacionais, com interesses midiáticos, com políticas já estabelecidas e que a gente acaba não vê isso saindo na prática. Qual é a estrutura política que o senhor... estrutura política para encaminhar essas propostas, que esbarra inclusive na defesa da Zona Franca, que nesse momento a defesa está sendo feita no judiciário e politicamente a gente não viu nenhuma força para se contrapor às ações do governo federal. Infelizmente os políticos, na grande maioria, o governo pensou mais em acordos eleitorais do que defender a Zona Franca. Eu tenho muita alegria de estar num partido, o Solidariedade, que foi o único partido brasileiro que teve coragem de defender a Zona Franca e entrou com ação. Eu acredito que, independente de quem seja o presidente, mexeu com o Amazonas, mexe com todos nós. Então, o governo tem a obrigação, o dever de defender o Amazonas, independente de quem seja. Quanto à questão da gente utilizar, olha, o Alasca faz manejo florestal e já é uma economia importante. Aqui o Pará faz manejo florestal. Nós podemos gerar emprego e renda através da nossa floresta e da nossa biodiversidade com inteligência, de forma sustentável. Não dá para as pessoas estarem preservando a floresta, está em cima da riqueza, passando fome. Existe algum projeto específico? Porque a gente conhece as potencialidades do Amazonas em relação à mineração, em relação ao turismo, em relação à própria a questão de setor primário, mas como tornar isso realidade? O Emanuel falou uma coisa interessante. Por que a gente fala muitas vezes dos mesmos problemas? Porque não foram resolvidos. Porque os programas que foram criados não foram programas que tivesse uma execução e tivesse continuidade, eram mais programas midiáticos, né? Você criava um programa, o governador de plantão criava um programa, denominava um programa, mas mais para mídia, mais para eleição, do que efetivamente para trabalho. Então, nós precisamos fazer com que as nossas potencialidades possam ser colocadas. Eu vou dar um exemplo bem simples. Em São Gabriel da Cachoeira, tem uma pimenta chamada baniwa, que é muito boa. Eu não gosto de pimenta, mas a minha mulher falou que é muito boa. Eles vendiam lá de forma por aquele cocão que chama, por 2 quilos vendiam por R$40. E aí veio um chefe de cozinha, o Atala de São Paulo, se apaixonou pelaquela pimenta e falou, olha, vamos melhorar isso, vamos colocar num depósitozinho de vidro, colocar um rótulo, e aí passaram a vender por 15 gramas, R$22. E hoje essa pimenta está em São Paulo e está em outros lugares. Isso é um exemplo, né? Um exemplo de milhares de exemplos. A gente precisa estudar, pesquisar. Nós temos aí o Centro de Biotecnologia da Amazônia, o CBA, que até bem pouco tempo atrás não tinha sequer CNPJ. Esse Centro de Biotecnologia foi criado muito próximo a um centro de biotecnologia no México. Lá já tem vários produtos comercializados e aqui nós não temos um produto comercializado. Então a gente precisa sair do discurso, do achar que é difícil, para enfrentar, trabalhar, implantar e poder colher os resultados. O Amazonas é um dos poucos estados brasileiros, e aqui do norte, que não fez planejamento a médio e a longo prazo. Outros, como Rondônia e Roraima, fizeram e já estão colhendo resultados. Nós somos muito ligados à Zona Franca de Manaus, né? Até porque dá boa arrecadação, o Estado arrecadou, foi recorde em arrecadação, e muitas vezes o Estado não se preocupa em criar modelos econômicos que possam não substituir, mas que possam se somar à Zona Franca de Manaus para poder gerar emprego, renda e desenvolvimento no Estado. A gente está comentando aqui, o senhor está dizendo sobre a falta de alternativa econômica à Zona Franca de Manaus, né? Um plano B e o Amazonas parece não ter.
e o abandono no interior do estado, ele é visível para quem visita o interior e ele não é de agora, vem de décadas. O senhor não acha que a Assembleia Legislativa, da qual o senhor faz parte até aqui, não tenha sido conivente com os demais governos? Ela não faltou fiscalização da Assembleia? E como o senhor pretende se comportar enquanto governador na sua relação com o Poder Legislativo? Olha, André, é como eu falei, a Assembleia, ela é a vontade da maioria. Tá? Nesse caso específico do interior, eu entrei com uma emenda à Constituição para obrigar que 100% dos recursos do FTI, que é um recurso que foi criado para o interior, para o desenvolvimento do interior, fosse utilizado 100% nos municípios. Eu tive e tenho dificuldade sequer de tramitar com essa proposta. Tá? Esses recursos vão estar na ordem de 1 bilhão e 600 esse ano. Eles são utilizados para tudo que você pode imaginar, menos para o interior, menos para o desenvolvimento do interior. Ele é usado para o sistema penitenciário, que consome 500 milhões para apenas 6 mil presos, para aluguel de veículos, para várias outras coisas, menos para o interior. Tá? Então, esse é um compromisso nosso com o interior, colocar 100% desses recursos no interior para ajudar no desenvolvimento econômico do interior, para ajudar na infraestrutura, para ajudar na saúde, na segurança, na educação, para virar uma página da história do interior do estado, que é abandonado há décadas, e poder ter também ali atividades econômicas, porque ali moram brasileiros, moram amazonenses que precisam ter investimentos. Então, a Assembleia Legislativa, tá? A Assembleia é um poder, nós precisamos trabalhar de forma harmônica, porém com independência. Tá? E os compromissos, né, os compromissos com o Amazonas, tá, eles têm que ser cumpridos. E eu digo a você aqui, se Deus me der a oportunidade, a população me der a oportunidade de governar o Amazonas, 100% dos recursos do FTI vão para o desenvolvimento do interior, porque não dá para deixar os irmãos do interior abandonados há décadas, e quando chega às vésperas da eleição, se faz uma besteirinha aqui e ali para tentar enganar as pessoas. Nós precisamos trazer desenvolvimento para a capital e para o interior. Sobre essa questão do desenvolvimento do interior, só para concluir esse tema aqui, Emanuel e Adriane, não existe desenvolvimento do interior se não tiver conexão. Conexão à internet. Né? Essa é uma falha no interior do Amazonas, no interior inteiro. Como é que o senhor pretende solucionar isso? Olha, nós já temos tecnologias via satélite, né? Via satélite para levar internet banda larga e de qualidade ao interior. É bem verdade que sem hoje a internet, nós vamos estar atrasados, nós não vamos entrar no século XXI. Porque a internet ela é fundamental para as escolas. E nós precisamos fazer com que as escolas entrem no século XXI e comecem a estar interligadas ao mundo. A internet ela é importante para todos os serviços públicos. A internet ela é importante para a saúde, porque ela pode fazer um diagnóstico de um paciente com um infarto e, à distância, um cardiologista fazer a orientação para ter os primeiros cuidados. Então, ela é de fundamental importância a internet. Tá? Então, já tem tecnologias. Antigamente, era uma tecnologia muito cara. Né? A internet via satélite era muito cara. Hoje, não. Já está mais acessível. Tem alguns lugares no próprio interior que já tem provedores que fez rede de fibra ótica dentro da cidade. A gente precisa investir, precisa estimular isso, porque eu não vejo desenvolvimento se nós não tivermos internet de qualidade. E nós estamos diante aí de uma nova economia, uma economia digital, que nós precisamos não só preparar a juventude para essa nova economia digital, como dotar de condições, até mesmo para que um cidadão que mora em Itacoatiara, ele possa estar prestando serviços para Manaus ou para São Paulo ou para o Rio Grande do Sul. Porque a internet, ela tira essas distâncias, então é de fundamental importância. A gente vê aí que tem um investimento muito grande internacional, inclusive o Elon Musk declarou que tinha interesse em levar internet banda larga até por custo zero para a Amazônia. A gente precisa ir atrás e fazer com que isso vire realidade. Agora, candidato, a gente tem a participação também dos nossos telespectadores fazendo perguntas. Nós temos aqui
a Cíntia, que pergunta se o candidato tem algum projeto para beneficiar os artesãos, especificamente. Olha, nós estamos falando da pimenta baniwa, nós falamos aqui do artesanato e nós temos uma cultura de artesanato e até a cultura indígena de artesanatos belíssimos, né? E que eles podem valer muito fora. Existia há pouco tempo atrás, uma artesã que fazia anel de Tucumã e vendia para o exterior. Isso valia muito, porque a marca Amazônia, a marca Amazonas é muito forte. Então a gente precisa incentivar e precisa financiar, dar condições. E para que essa cadeia seja efetivada, a gente precisa também ajudar na estratégia de venda, na estratégia de exportação, tirar os entraves, a burocracia, ela atrapalha o desenvolvimento, a gente precisa tirar a burocracia, precisa, como você falou da internet, a gente precisa fazer com que o governo tenha modernidade para que as ações, licenças saiam online. Você pega no Pernambuco e em Recife, a grande maioria dos serviços governamentais já estão online e isso dá mais eficiência. A gente tem a outra pergunta enviada pelo telespectador, é o Geraldo. Ele faz uma pergunta sobre o apoio político e questiona sobre o eventual segundo turno no cenário nacional. O senhor declararia apoio a Lula ou a Bolsonaro? Olha, eu acabei de falar, seja ele quem for o presidente, nós temos que ter independência para defender o Amazonas. Tá? A política, ela muda muito, né? Nós queremos que os governantes possam ter compromissos com o Amazonas, com a Amazônia. Tá? O meu partido é o Solidariedade, tá? Eu tenho o apoio do PSB, que tem o candidato a vice, só que o candidato, as candidaturas, tanto do Bolsonaro quanto do Lula, têm os seus candidatos no Amazonas. Né? O Lula tem o Eduardo Braga, e o Bolsonaro, o partido do Bolsonaro, apoia o governador Wilson Lima. A nossa missão é trabalhar pelo Amazonas. O meu partido, primeiro, o mais importante, chama-se Amazonas. Agora, mas só para complementar, quando o PSB oficializou ali que lhe ofereceria o vice, o deputado Serafim Correia disse que vocês fariam um palanque para Lula no Amazonas. O senhor vai pedir voto para o Lula? O Serafim é histórico. É histórico de apoio ao ex-presidente Lula. Ele o apoiou. O partido PSB tem o vice, né? O ex-governador Geraldo Alckmin. Né? Geraldo Alckmin. Agora eles têm o partido, têm os candidatos dele. Nós vamos trabalhar pelo Amazonas e vamos ter compromissos com o Amazonas. Candidato, a sua candidatura, ela é para marcar um discurso, uma imagem? O senhor acredita em chances sólidas de uma eleição, levando em consideração os números das eleições anteriores? Como deputado, o senhor teve sempre boa votação, mais de 30 mil votos, 38 mil votos, mas na candidatura ao Executivo Municipal foi cerca de 12% dos eleitores na capital amazonense, mais de 112 mil votos. A última eleição para governador, o governador foi eleito com mais de 1 milhão de votos. Uma diferença bem grande e a maior parte desses votos aqui na capital. Como que o senhor vê essa questão de transformar esses números para uma possível chegada ao segundo turno, por exemplo? Olha, toda eleição ela é diferente. Né? E nós estamos diante agora, e eu não tenho possibilidade nenhuma de fazer com que essa eleição me dê possibilidade de outra eleição, zero essa possibilidade, porque a nossa candidatura é para vencer as eleições, ir para o segundo turno e efetivamente mudar a vida das pessoas e mudar o futuro do nosso Estado. Hoje nós estamos diante de uma situação muito clara, em que a população vai escolher, ou ela vai escolher continuar da forma que está, ou ela vai retroceder, ou ela vai caminhar para frente. Hoje nós temos o governador atual, que teve oportunidades, teve recorde em arrecadação, pegou um estado que tinha tudo por fazer e, infelizmente, não fez. Temos candidaturas do amazonino, foi 4 vezes governador, 3 vezes prefeito.
já cumpriu com um papel importante da política amazonense. O Eduardo Braga já foi prefeito, já foi 2 vezes governador. Tá? Então, nós estamos diante agora de um rompimento, de um método de governar, de uma forma de governar, em que a população vai escolher de forma democrática, clara, sem amarras, porque muitas vezes se obriga até funcionário público a publicar, a estar nas ruas balançando bandeira, se faz todo tipo de pressão, mas você não vai conseguir comprar a consciência da população e nem segurar na mão das pessoas quando forem digitar. E eu acredito muito que agora, no dia 2 de outubro, a população vai digitar 77, nós vamos ao segundo turno, vamos ganhar a eleição e implantar um jeito novo, moderno, e transformar o nosso Amazonas em um estado mais justo, um estado mais humano e um estado próspero. Porque eu sou daqueles que não me conformo e não vou ficar de braços cruzados diante do que nós estamos vivendo. Eu acredito no Amazonas, acredito na potencialidade do Amazonas e nós vamos trabalhar para resgatar e encaminhar o Amazonas para um futuro melhor. O senhor falou de justiça, a gente tem falado aqui um pouco da situação econômica, das suas propostas na área econômica, a relação política. O senhor já citou bem que o seu partido é o Amazonas, né? E na área policial, na área de segurança, né? A gente tem visto a população reclamando da área de segurança, a violência por conta principalmente do tráfico de drogas se espalhando, ou melhor, espalhada no interior. Qual é a sua proposta? Olha, esse é um grave problema no nosso Amazonas, tá? Quando você fala do interior, nós somos fronteiras com o Peru e Colômbia, que são os maiores produtores de drogas. Ali, você tem graves problemas, inclusive de piratas dos rios, vendo que isso é grave. Tá? Se faz segurança no Amazonas como se fazia 40 anos atrás. Zero de tecnologia. Tá? Nós precisamos trazer tecnologia para a segurança pública. Hoje você já tem disponível câmeras de reconhecimento facial que em segundos você identifica as pessoas. Né? Você pode estar na viatura fazendo uma varreção e vendo quem são as pessoas, inclusive placas de carro, e ajudando. Nós precisamos aumentar o contingente de policiais. Para você ter uma ideia, estima-se que por turno tenha apenas 600 policiais para cobrir toda a cidade de Manaus. 600 policiais não conseguem cobrir a zona leste de Manaus ou a zona norte. Então nós precisamos agir rápido, chamar todos possíveis do concurso. Nós vamos precisar já no primeiro ano chamar policiais da reserva, porque nós temos que enfrentar rápido e urgente, porque não dá para um cidadão pegar um ônibus e ser assaltado. Andar com um celular na rua praticamente é impossível, porque você pode perder o seu celular. Então nós precisamos enfrentar a segurança, demonstrar muito claro para os bandidos que quem manda é a polícia, quem manda é o Estado, e nós não vamos deixar com que o Estado seja tomado pelo crime organizado, e nós vamos combater. E para falar em segurança, nós falamos em repressão, mas se nós não fizermos políticas públicas, se nós não fizermos atendimento social, se nós não fizermos política para gerar emprego e renda, se nós não ocuparmos a juventude com esporte, se nós não tivermos educação de qualidade, se nós não tratarmos aqueles dependentes químicos, nós vamos estar enxugando gelo. Então a gente precisa investir em repressão, mas também em oportunidades. Nós já estamos chegando ao fim da nossa entrevista, faltam menos de 3 minutos para as suas considerações finais, como pré-determinadas as nossas regras. Olha, eu quero agradecer, passou rápido. Né? Passou rápido, a gente ainda nem falou de temas importantes da população, como a saúde pública. A saúde pública, nós precisamos acabar com essa fila vergonhosa de mais de 200 mil pessoas que estão nas filas para consultas, exames e cirurgias. Precisamos mudar muito na saúde. Precisamos ampliar a área de urgência e emergência. Nós precisamos mudar a tecnologia de cirurgias que hoje são feitas de forma convencional e leva 3 dias uma vesícula para ter alta, e você pode fazer por vídeo e levar 24 horas. Vamos aumentar o número de maternidades, porque há um déficit de maternidade, aumentar o número
de leitos do SECOM, resolver os problemas que tem nos SPAs, que não tem laboratório, falta remédio. Vamos organizar, né? Vamos organizar para que o cidadão que bota o seu nome lá no CIRREG, ele possa ter condições de ter um atendimento digno. Porque quem sente a dor é que sabe do tempo que leva para ter. Vamos trabalhar com segurança pública, educação, economia, né? Trazer desenvolvimento econômico para o nosso estado. Nós precisamos gerar emprego, nós precisamos tornar o Amazonas forte, né? Melhorar a Zona Franca de Manaus, mas para melhorar a Zona Franca de Manaus nós precisamos trabalhar com logística, estradas. A BR-319 é muito importante, a M010 ela é importante, né? Ela está hoje numa situação extremamente complicada porque houve um contrato que foi refeito. A gente precisa trabalhar com logística. Os nossos rios precisam ser balizados. Nós não podemos ter um frete tão caro, principalmente na seca, por causa do calado. Nós precisamos olhar o Amazonas de uma nova forma, de um novo jeito. E se Deus assim nos permitir e a população votar no 77, nós vamos fazer um Amazonas diferente. Vamos fazer um Amazonas que não deixe ninguém para trás. Um Amazonas que possa ser construído junto com a população, que entenda as prioridades da população, porque governar é eleger prioridades. E as prioridades da população não são levadas em conta dos gastos que tem o governo do estado. Nós queremos transformar o Amazonas em um estado mais justo, humano e muito mais próspero. Muito obrigado. Cravados 30 minutos. Muito obrigada, candidato, pela visita, pela participação no Manhã no Ar hoje. Obrigada, André Alves, também, por ter participado, nosso comentarista político. A você de casa também, muito obrigado. A intenção do programa é justamente dar liberdade e oportunidade para que todos os candidatos ao governo do Amazonas tenham essa oportunidade de conversar com você, telespectador, e obrigado também às pessoas que interagiram conosco mandando perguntas. Amanhã a gente continua a nossa série de entrevista. Gostou do conteúdo? Então aproveita e se inscreve no canal. E olha, ativa o sininho e aí você fica por dentro de tudo que rola por aqui.